Olá, meus irmãos, a graça e a paz em Cristo. Que bom, mais uma vez, estar com vocês agora, né? Nós vamos caminhar nesse período na disciplina de arqueologia, né? Na bíblica, ou arqueologia nas terras bíblicas, né? Como normalmente também ouvimos falar. E nessa disciplina, eu quero falar um pouquinho, né, sobre a arqueologia, sobre algumas definições, sobre o objetivo da arqueologia. E a arqueologia é uma ciência que estuda o passado humano e também civilizações antigas através de testemunhos, né, que são bem concretos, né. Para a tradição judaico-cristã, a arqueologia sempre teve um papel fundamental, importantíssimo e um significado muito especial. Desde o segundo século com Justino Marte, já havia o interesse arqueológico, principalmente entre os cristãos. Nos últimos 200 anos, a arqueologia bíblica tem se desenvolvido de uma forma extraordinária. Israel, Jordânia, Egito, Síria, Líbano, Iraque, Turquia, Grécia, Chipre e Itália são os principais países onde se localiza a pesquisa arqueológica bíblica, que procura relacionar descobertas arqueológicas com as narrativas do texto sagrado. Quando nós olhamos, né, para essa pesquisa, que teve o seu início no século XIX, quando o estudioso alemão Sixen ele explorou a Transjordânia, ele vai descobrir a Cesareia de Filipe, a Amã, né, Gerasa. Já nos meados do século XIX, o francês de Sauly foi o primeiro a escavar sítios arqueológicos na atual Palestina. Temos o inglês Charles Warren, que fez escavações em Jerusalém e conseguiu colocar as datações das obras de Herodes no mero muro, né, ou melhor, no grande muro, né, de contestação da antiga plataforma do templo. E também, é claro, o grande explorador francês Charles Clément Ganneau, né, que ele recuperou por volta de 1870 a famosa inscrição da Pedra de Mesa e encontrou a famosa inscrição em pedra que proibia, sob pena de morte, o acesso dos gentios ao pátio do templo. Todavia, somente no final do século XIX que surgiu o primeiro grande arqueólogo das terras bíblicas. E esse foi o inglês, né, Sir Flinders Petrie, né, que foi o primeiro trabalhando no Egito, depois na Palestina. É um homem que estudou a cerâmica antiga, desenvolveu um sistema de datação de todos os períodos e fatos bíblicos, observando e registrando as diferenças na forma, textura e pintura dessas cerâmicas. Petrie ele estudou várias camadas da terra dos sítios antigos e descobriu que os estratos tinham uma ordem cronológica. Um outro sítio arqueológico, né, importante foi descoberto, né, com o americano William Albright, né. Então, nós temos vários estudiosos que sempre valorizaram, né, a obra desses homens, principalmente a obra desse último, né, o americano Albright, que não somente por sua perícia e conhecimento, mas também porque o seu pressuposto era que a Bíblia é um documento historicamente falível. Esse é o ponto aqui, meus irmãos, do nosso estudo, né? A arqueologia vai contribuir para a narrativa bíblica. No século XX, né, devido ao surgimento da chamada New Archaeology, né, ou nova arqueologia, a arqueologia das terras bíblicas ela passou a ser dominada ou denominada de arqueologia sírio-palestina. E se tinha uma ideia, né, dessa nova perspectiva, né, quer dizer, nessa perspectiva, que a arqueologia, né, da região deveria ser percebida através de uma perspectiva científica, a característica peculiar, né, do Oriente Próximo deveria delimitar a arqueologia do Oriente Próximo. Além disso, a arqueologia passou a ter uma abordagem multidisciplinar. O que significa isso? Valendo-se dos estudos de arquitetos, de antropólogos, né, e não considerar o texto bíblico como historicamente exato. Então vai surgir uma expoente aí, né, a arqueóloga britânica Kathleen Cannon, né, que ela vai ser uma das grandes líderes, né, dessa nova abordagem. Bem, mas o que significa arqueologia? A arqueologia é uma disciplina que se ocupa, volto a dizer, da investigação dos indícios, né, ou vestígios, ou de civilizações e culturas passadas.
ela é formada, né, por um termo composto pelos radicais grego arché, que significa início ou começo, né, quando a gente fala de uma ordem, de uma organização, e de um termo muito conhecido por nós, né, logia, que temos até em teologia. Logia traz a ideia de estudo, ciência, né? Então seria esse estudo, né, do início, do começo, né, dessas primeiras civilizações e povos. Então, as investigações arqueológicas têm por principal objetivo fornecer subsídios, né, materiais com uma datação temporal precisa para a reconstrução do passado da humanidade. Por esse motivo, né, essa ciência ela é tão importante para outras disciplinas, né, não só a teologia, mas também para a história e também para a antropologia. A arqueologia bíblica, né, que é um ramo dentro da arqueologia, ela vai se especializar em estudo dos restos materiais relacionados direta ou indiretamente com os relatos bíblicos e com a história das religiões judaico-cristãs. Então, a região mais estudada pela arqueologia bíblica, né, numa perspectiva ocidental, nós vamos denominar de Terra Santa, né, localizada no Oriente Médio. Por esse motivo que é muito comum vocês encontrarem literaturas que vão usar esse título, a arqueologia nas terras bíblicas. Inclusive, esse é o material, né, que é o nosso referencial teórico do John Currid, né, Arqueologia nas Terras Bíblicas, publicado pela editora Cultura Cristã. Os principais elementos dessa ciência arqueológica são, em sua maioria, referências teológicas e religiosas, é claro, sendo considerada uma ciência em toda a sua dimensão metodológica. E isso é muito legal, tá? Porque a arqueologia ela não está trabalhando simplesmente com metáforas, com achismos, né? Mas ela trabalha com algo mais exato, mais concreto, através daquilo que ela descobre nessas escavações ou sítios arqueológicos. A função da arqueologia bíblica não é confirmar, né, desmentir os eventos bíblicos. Ela também não pretende influenciar determinadas doutrinas teológicas, né, tal como salvação. Ela limita-se ao plano científico, né, e ela não entra no terreno da fé. É claro que alguns resultados da arqueologia bíblica podem e têm contribuído para aumentar o conhecimento, né, sobre os dados históricos, né, descritos nos relatos bíblicos envolvendo governantes, personagens, batalhas e cidades. Elas acabam também descrevendo alguns detalhes concretos referidos nos livros bíblicos, né, tais como o túnel de Ezequias, a piscina de Siloé, o Gólgota, entre outros achados arqueológicos. E ela também é capaz de fornecer dados, né, que prestam ajuda fundamental aos estudos exegéticos. Eu já compartilhei com vocês, né, na disciplina de Geografia Bíblica, né, num dos nossos fóruns, que eu estudei com um arqueólogo muito capaz, né, lá na PUC, e nós estávamos estudando sobre os manuscritos do Mar Morto. E esse arqueólogo ele fez uma seguinte contribuição na sala. Ele disse o seguinte: olha, normalmente nas minhas aulas, os alunos relatam que ao estudar arqueologia aumentaram a sua fé, mas essa não é a minha intenção. A minha intenção na arqueologia não é nem aumentar e nem diminuir a fé de ninguém. Exatamente por esse ponto que nós até colocamos aí na sua apostila. A arqueologia ela não quer desmentir, né, os eventos bíblicos e nem mesmo confirmá-los. E também não tem a intenção de nos influenciar ou trazer para nós algumas doutrinas teológicas. O seu ponto de pesquisa é a investigação, né? Então ela trabalha com a historicidade, a autenticidade dos registros bíblicos, né? E que de fato tem sido alvo de muita controvérsia, né, por parte de alguns estudiosos críticos, e até nessa forma crítica, né, eu já tenho compartilhado com vocês, nós chamamos de alta crítica, né? Então, nesses estudos, né, junto com a crítica textual, várias vezes são proferidas declarações polêmicas sobre a autoridade escriturística e o que contém, né, nesse texto sagrado. Então, há todo um ceticismo em relação à confiabilidade das escrituras, né, que, claro,
surge aí no século XIX e continua nos círculos acadêmicos até hoje. Então, e aí acaba a arqueologia trazendo, né, algumas contribuições para mostrar que o texto bíblico, tão antigo, ele de fato é verdadeiro, porque a sua narrativa ela vem ao encontro daquilo que a arqueologia tem encontrado. Mas, volto a dizer, o principal objetivo da ciência arqueológica não é provar ou desacreditar a Bíblia em sentido teológico. Nesse sentido, o artigo arqueológico, né, ou o artigo da arqueologia bíblica se concentra primariamente em pesquisas e descobertas arqueológicas relacionadas com os relatos bíblicos, né? Mas volto a dizer, ainda assim, a arqueologia bíblica, ela também é uma matéria de estudo polêmica, com várias perspectivas, né, sobre qual o seu propósito, né, qual a sua meta. E analisando, né, o comentário de historiadores, né, e destacados arqueólogos, podem se encontrar os mais variados pontos de vistas acerca daquilo que a arqueologia está se propondo a fazer. Bem, quando nós estudamos arqueologia bíblica, é claro que nós precisamos passar por alguns períodos, né? A arqueologia bíblica ela divide-se em períodos que são bem específicos, que são classificados com base no nível do desenvolvimento de cada civilização. E como nós fazemos essa classificação? Bem, essa classificação ela leva em conta a tecnologia dos metais utilizados pelo grupo humano, como também a influência político-cultural que essa civilização sofreu. Então, nós temos a seguinte classificação. Temos a classificação neolítica, que vai ali de 8.300 a 4.500 anos antes de Cristo. Temos o período calcolítico, de 4.500 anos até 3.200 anos antes de Cristo. A idade do bronze antigo, né, que vai de 3.200 a 2.200, tudo isso antes de Cristo. A idade do bronze médio, que vai de 2.200 a 1.550. Temos a idade do bronze tardio, que vai de 1.550 a 1.200. A idade do ferro 1 e 2, que compreende ali de 1.200 a 586 anos antes de Cristo. O período babilônico exílico, de 586 a 539. O período persa, 539 a 332. O período helenístico, né, de 332 a 141. E esse período helenístico vai exercer grande influência, tá? Nos dias em que Cristo e os discípulos viveram. Temos posterior a isso o período Asmoneu, que vai de 141 a 37 a.C., e agora nós já entramos, né, na era cristã. Aí nós vamos ter o período romano, já na era cristã, no século I, do ano 37, entrando aí no século II, né, 133 depois de Cristo. Temos o período bizantino, e eu amo a arte bizantina, né, que vai de 324 a 638. Temos o período de uma grande influência árabe, né, e também islâmica, né, muçulmana, que vai ali de 638 a 1516. Temos o período das cruzadas de 1099 a 1291. Temos o período otomano, de 1517 a 1917. Vamos ter o mandato britânico, de 1917 a 1948, e temos aquilo que nós chamamos na arqueologia de moderno Israel, que vem de 1948 até os dias atuais. Então, nós vamos ficar aqui e na próximo encontro, na próxima aula, nós vamos ver algumas idades, né? A idade da pedra, que vai vir lá no Paleolítico Antigo, vamos falar do Paleolítico Médio, né? Vamos entrar no Neolítico, vamos entrar ali na Idade Calcolítica, né? Que vai trabalhar a questão do cobre, e o cobre ele tem algumas divisões, né? No seu histórico. Vamos ver o Mesopotâmio, né? E a gente vai lembrar até de alguns filmes de Hollywood, que lá no Mesopotâmio a gente vê o acadiano, né? Que eram tablets, né? Escritos em cuneiforme, mas a gente vai ficar para a próxima aula. Vamos passar aqui também por hieróglifos egípcios, né? Que também assistimos aí no filme A Múmia, né? É muito comum nesses filmes que a gente vê aí de Hollywood. Então a gente vai ver algumas coisas bem legais, tá bom? Aproveite essa aula. A apostila já está disponível, baixe a apostila,
comece a ler, para que tenhamos assim um fórum, um debate de discussões bem proveitoso aí no nosso próximo encontro, tá bom? Que Deus assim abençoe a vida de cada um de vocês.